Você sabia que a força da gravidade pode ser uma das principais causas do seu inchaço, especialmente ao final do dia? Então, se você não é profissional da saúde e gostaria de entender melhor sobre isso, essa aula aqui é para você. Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta, professora de fisiologia e hoje eu vou te explicar de uma forma simples e clara e fácil o porquê que as suas pernas incham, especialmente no final do dia, e o que a força da gravidade da Terra tem a ver com isso. Aproveita e se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você sempre saber quando eu tenho uma aula nova aqui para você. Tudo começa na nossa microcirculação, que a gente comentou na aula anterior. Então, se você perdeu a aula anterior, volta aqui que ela é rapidinha e você vai entender a introdução para essa aula de agora aqui. Então, a microcirculação é aquela circulação que acontece invisível aos nossos olhos, é onde o líquido extravasa para o interstício, como se fosse um encanamento com uma pressão muito alta, e começa a vazar líquido para fora dos nossos vasos e fica embaixo da nossa pele. E aí o problema foi que ele não conseguiu retornar adequadamente, né? Mas aí eu contei também que a força da gravidade tem uma influência muito importante sobre isso, é sobre essa aula que a gente vai conversar agora. Então, existe uma física no nosso corpo. Eu trabalho com física, né? Fisioterapia trabalha com física humana o tempo todo. Então, quando eu falo da física do corpo, a gente tem que pensar aqui, ó, na força da gravidade. Então, a força da gravidade da Terra, ela puxa tudo para baixo. O nosso assunto aqui é sangue. Então, começa a se formar uma coluna maior de sangue, especialmente ao final do nosso dia, porque nós ficamos muito tempo em pé ou sentados parados. Então, a gravidade, ela age o tempo todo sobre o nosso corpo, mas se nós ficamos muito em pé ou parado por horas, a gente tem um aumento de uma pressão dentro das nossas veias, que a gente chama de pressão hidrostática de dentro dessa veia, que é nada mais nada menos como um encanamento com uma pressão excessiva, como nessa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? E o líquido tem uma dificuldade de voltar na direção do coração. Então, ele começa a escapar pela parede destas veias, através dos poros que tem na parede dessa veia. Essa veia começa a se dilatar para acomodar essa quantidade de sangue e começa a extravasar e fica ali para fora, tá? Mas o fato é, o corpo humano não foi feito para ficar parado por muitas horas. Quando isso acontece, especialmente se nós estivermos sentados ou em pé, eu tenho um aumento desta pressão hidrostática dentro das veias e o líquido escapa para fora, certo? Por quê? Porque a força da gravidade puxa esse líquido para baixo e ele tem uma dificuldade de voltar na direção do coração. Então, no nosso dia a dia, muitas pessoas trabalham muito tempo sentadas ou então muito tempo em pé. É o que eu sempre digo para os meus pacientes. Com sorte, a gente dorme 8 horas, né? Caso contrário, a gente fica a maior parte do tempo acordado, sentado ou em pé. Então, um trabalho que demanda esse tipo de postura, o sangue fica mais extasiado, a gente diz, ele fica mais parado, ele tem uma dificuldade de voltar, a pressão dentro da veia fica muito alta e o líquido escapa para fora, que foi o que eu comentei agora há pouco, né? Então, o corpo não foi feito para ficar de novo, falando de novo, parado por muitas horas. Por isso, Carol, que quando a gente está muito tempo parado, recomenda-se mexer o pé para cima e para baixo, e isso, por isso, porque os músculos têm um papel muito importante nisso, mas isso é assunto da próxima aula. Tá, mas aí eu deitei, Carol, e eu não acordei com os pés inchados. Por que que à noite desincha? Desincha porque a gravidade, ela está atuando sobre todo o seu corpo no sentido para baixo. Você está deitado ao nível da força da gravidade. Então, ela está atuando no seu corpo por completo e não apenas no seu pé, como o que acontece quando você está em pé ou quando você está sentado, que diminui um pouquinho, né, tá atuando sobre o seu glúteo e sobre o seu pé, né? Então, quando está deitado, a força deixa de atuar contra o fluxo, né? Porque se você está em pé, ela tem que ir contra o fluxo. Se você está deitado, ela está atuando nesse sentido aqui. Tem um outro vídeo aqui no canal, acho que é um short, onde eu explico com uma garrafa de água esse tipo de efeito. E é isso que eu tô querendo explicar aqui de novo, tá? Então, a pressão venosa nas pernas, ela vai cair muito
durante a noite. Para você ter uma ideia, a pressão aqui na veia do pé, deitado, fica em torno de 10 milímetros de mercúrio. E quando a gente está em pé, 90 milímetros de mercúrio. Quanto mais pressão dentro de uma veia, mais dilatada essa veia vai ficando, se ficar parado sem se movimentar, e mais facilidade tem desse líquido extravasar para fora dos nossos vasos, tá? Muito bem, mas eu tenho sistemas no meu corpo que vão atuar no bombeamento e na drenagem e na excreção de líquidos, como o nosso rim, por exemplo. Então, como é que você vai saber se o seu problema é um problema renal, por exemplo, ou é um problema só de posicionamento do corpo, ou uma conduta, um hábito aí de todos os dias, tá? Então, o rim, quando ele tem um bom fluxo, ele vai eliminar o excesso desses líquidos que você porventura acumula ao longo do dia, certo? Então, qual é a origem do inchaço? Atenção, se ele piora no final do dia, né, e depois ele melhora quando você deita, o problema provavelmente não é o seu rim. O problema é o inchaço que foi construído ao longo do seu dia pelo seu posicionamento corporal. Agora, se o problema for no seu rim, eu tenho um acúmulo que a gente chama, ó, sistêmico, por falta de excreção. Começa a sobrecarregar fluidos no seu corpo e ele não resolve apenas com o ato de deitar. Aí você tem que ligar um sinal de alerta, porque é a hora de você talvez investigar sobre isso e entender o que é que está acontecendo. Carol, obrigatoriamente, se não melhora durante a noite, o problema é o rim? Não, pode ter outros motivos, que aqui eu estou dando apenas um exemplo. Então, se você percebe que você está acordando inchado, procure um profissional da saúde competente, com uma boa formação para te avaliar, um vascular ou um nefrologista que tem uma boa visão clínica da coisa, para que ele possa, enfim, encaminhar para o profissional competente que vai trabalhar com essas físicas do corpo, para que possa fazer esse bombeamento de forma adequada e segura, ok? Então, essa é a lógica do repouso. Se quando deita, a gravidade deixa de atuar contra esse retorno, a pressão cai, a circulação fica livremente ao nível do seu coração, então se melhora ao deitar de novo. O problema talvez não seja o seu rim, e sim a circulação. Ah, eu tenho umas varizes na minha perna. Pode ser esse o problema? Pode também. Somado com essa questão de gravidade da Terra que eu estou comentando aqui, que acontece com todas as pessoas, pode estar derramando o seu copo, como a gente diz, tá? Então é importante que você vá consultar com um profissional competente e investigue o que é que está acontecendo para que você possa ser tratado da melhor forma para isso, ok? Então, atenção aos sinais. Sentir um leve inchaço no final do dia pode ser comum devido à força da gravidade, mas quando isso vira uma rotina ou se vai piorando com o tempo, vem acompanhado com outros sintomas como cansaço, peso excessivo na perna, é a hora de você investigar com alguém competente para te avaliar, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha, pequena e bem informativa. E fica comigo aqui, que tem mais aula para profissionais que não são só da área da saúde, onde você vai entender melhor os efeitos. E agora a gente vai falar sobre o papel da panturrilha, dos músculos, nesse bombeamento de líquido.